Refletir no que estamos vivendo hoje enquanto igreja remete à certeza de que temos um Deus extremamente amoroso e bondoso para conosco. A história que a Igreja Cristã Presbiteriana, mais conhecida como Igreja do Pastor Nelson, construiu e firmou em todos esses anos na cidade de Ponta Grossa. Realmente tem sido referencial para toda uma geração. Mas essa história tem um início, talvez não tão conhecido assim, ou talvez conhecido. Mas como toda grande história, ela tem um pequeno começo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Romanos 8:31. Miguel interpretando o pastor Nelson. Isabela, a pastora Olivia. Aninha, a pastora Kelly. Nandi, a pastora Ellen. Manu, a pastora Suelen. João Lucas interpretando fazendeiro, o professor, o Danduque e o seu João Ribeiro. Em 18 de abril de 1951, nascia Nelson Braido, na cidade de Capivari, em São Paulo. Em uma família simples do interior, momento que seus pais e até mesmo essa criança não imaginariam o propósito que Deus tinha para sua vida. Nelson cresceu e tornou-se um rapaz muito reservado e trabalhador. Filho de pais que trabalhavam na roça, seu destino não poderia ser diferente. Todos os dias cumpria com suas obrigações na lavoura do pai. Trabalhava dirigindo um trator. Até que um dia, aos seus 17 anos, Deus inquietou seu coração e o levou a tomar a decisão de abandonar aquela vida e seguir o direcionamento de Deus. Nelson, largue tudo e vá para o seminário. Então Nelson desceu do trator e seguiu para o seminário. Como havia saído de casa e, consequentemente, de seu trabalho, ele estava com dificuldades financeiras. Porém, ele possuía algumas vacas que ganhou do seu pai. Para conseguir se manter no seminário, ele acabou vendendo as cabeças de vaca. Em 1974, com grande êxito, Nelson se formou no seminário da Igreja Presbiteriana Renovada, em Cianorte, Paraná. A partir dessa data, Nelson deu início em seu ministério, passando por diversas cidades pregando a palavra de Deus. Em Curitiba, cidade onde foi consagrado pastor, recebeu uma visita de um grupo de amigos em sua igreja. E um olhar como de um amor à primeira vista. Nelson se deparou com aquela que seria a esposa que Deus escolheu para caminhar ao seu lado, Olivia Nair de Souza, que a partir de 5 de julho de 1975 passou a ser braido. No casamento com Olivia, Nelson teve 3 filhas. Em 1976, nascia sua primogênita, Kellen de Souza Braido. Em 1980, sua filha do meio, Ellen Cristine de Souza Braido. E em 1983, sua caçula, Suelen de Souza Braido. Após alguns anos e algumas mudanças, Pastor Nelson passou a servir no pastorado em Londrina, lugar que permaneceu com sua família até 1989, ano que recebeu uma palavra profética, que Deus o levaria a passar por 3 cidades, para então o estabelecer como pastor sênior em uma grande igreja com uma grande multidão. Pastor Nelson, que já havia pastoreado na cidade de Curitiba e agora estava saindo da cidade de Londrina, pensa que a próxima cidade seria a cidade da profecia.
E em 1990, chega na cidade de Ponta Grossa o homem que Deus escolheu para marcar toda uma geração. Em uma garagem, a tão conhecida Garagem do Seu Odemar Andrade. Foi o início dessa jornada para uma grande multidão. As pessoas que estavam começando a congregar em um local improvisado para os cultos. Tinham que levar as suas cadeiras para cultuar a Deus. Mas isso não era uma dificuldade, pois todos se alegravam de poder ouvir a palavra de Deus. Neste tempo, nem tudo era muito fácil. Olivia trabalhava como professora em uma escola da cidade, e desse emprego vinha o sustento da família. Em meio a algumas tentativas de provisão financeira, Pastor Nelson passou a vender cachorro-quente. Mesmo com algumas dificuldades, Olivia sempre foi uma motivadora do ministério e da vida de Pastor Nelson. Nelson, Deus nos dará vitória. Fique firme, Nelson. Logo em seguida, Deus providenciou o primeiro templo, na rua Rio de Janeiro. Então a Igreja Cristã Presbiteriana. Os cultos sempre eram lotados, com membros para fora da igreja. O lugar já estava pequeno desde o primeiro culto. Pastor Nelson, lembrando-se sempre da profecia da grande multidão, começou a crer fielmente nessa palavra. Vamos ganhar 300 pessoas para Jesus. Após esse tempo, Deus os direcionou para um lugar maior, atrás do Café Lontrinha. Este foi um período de cura e libertação para a igreja. Muitos milagres aconteciam e pessoas eram libertas. Eu, Pastor Nelson, sempre convicto da profecia. Vamos ganhar 500 pessoas para Jesus. O tempo do avivamento estava próximo. No Cine Teatro Ópera, as experiências se intensificaram. Mesmo o fato de ter alguns morcegos durante os cultos. Nada disso impedia que as pessoas buscassem a Deus. A igreja estava presenciando o avivamento. Através da visita do pregador Dan Duque na igreja, as pessoas ficaram cheias do poder de Deus e impactadas com o fogo da presença do Senhor. Pastor Nelson então se encheu de mais a certeza de que Deus havia o escolhido para impactar a cidade de Ponta Grossa, e declarava: vamos ganhar 1000 pessoas para Jesus. O lugar ficou pequeno e por um momento transitório, a igreja passou para um barracão na rua Comendador Miró. Neste momento do ministério do Pastor Nelson, o sonho era ter um imóvel próprio para a igreja realizar os cultos. E em um passo de fé e de maneira sobrenatural, o Pastor Nelson adquiriu o terreno para a sede da igreja. Agora seu ministério tinha um lugar próprio, a ICP, sigla para a conhecida Igreja Cristã Presbiteriana. Os cultos começaram e os membros foram aumentando. Então, os cultos aumentaram também. 3 cultos no domingo, 1 pela manhã e 2 à noite. Mas mesmo assim, o templo começou a ficar pequeno, mais uma vez. Pastor Nelson, em uma conversa com o seu João Ribeiro, um dos fundadores da igreja, disse: seu João, já estamos fazendo 2 cultos à noite e olha a fila de pessoas para entrar na igreja. Vamos ter que pensar no centro de convenções do avivamento.
E a meta do pastor só aumentava. Vamos ganhar 5.000 pessoas para Jesus. E mais um passo de fé foi dado. A aquisição de mais um terreno, agora muito maior do que os anteriores. O tão sonhado Centro de Convenções do Avivamento se tornou realidade. A profecia está se cumprindo. Uma grande igreja, uma grande multidão, uma grande história. E você faz parte dessa história. Qual o nome mais precioso do universo? Jesus, Jesus, Jesus. Qual a nossa grande paixão? Almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Qual o nosso maior desafio? Ganhar Ponta Grossa para Jesus. Ganhar Ponta Grossa para Jesus.